Então, galera, esse vídeo, né, é para a gente dar início aí ao conceito de funções, beleza? E antes de entrar em função propriamente, vou dar uma relembrada aqui em produto cartesiano, legal? Vamos lá, sejam A e B dois conjuntos não vazios, denominamos produto cartesiano de A por B, o conjunto A vezes B, tá? A vezes B, onde todos os elementos são do tipo xy, ou seja, todo elemento do produto cartesiano é um par ordenado, né? Onde o x pertence ao A e o y pertence ao B, tá? Um exemplozinho básico, conjunto A, conjunto B, produto cartesiano de A por B, nada mais é do que você fazer a combinação dos elementos de A com os elementos de B, tá? Então, o produto cartesiano A vezes B vai ter como elementos pares ordenados, onde o primeiro elemento está no A e o segundo elemento está no B. Então, combinando vai ficar assim, 1, 4, 1, 5, 2, 4, 2, 5, 3, 4, 3, 5. Então, esse aqui é o conjunto produto cartesiano A por B, beleza? Então, fazer o produto cartesiano entre dois conjuntos nada mais é do que você combinar os elementos do primeiro com os elementos do segundo, legal? Se eu quiser representar isso aqui no plano cartesiano, o gráfico, né, desse produto cartesiano é exatamente isso aqui, ó. No eixo X eu represento A, tá? E no eixo Y eu represento o B. E aí eu combino 1 com 4, 1 com 5, tá aqui. 2 com 4, 2 com 5, tá aqui. 3 com 4, 3 com 5, tá aqui. Então, esses daqui são todos os elementos do produto cartesiano de A por B. Legal? Então, aqui, ó, plano cartesiano, ok? E aqui eu representei, nesse plano cartesiano, o produto cartesiano de A por B, beleza? Então, galera, né? O nosso estudo de funções, ele é em cima de funções o quê? Reais, tá legal? Toda função real é uma funçãozinha que pega um número real e transforma em outro número real, tranquilo? Então, observa aqui, ó, f de r em r, tal que f de x igual a 2x mais 1, né? O que isso aqui quer dizer pra gente? Só lembrando que esse cara aqui é o domínio da nossa função e esse cara aqui é o quê? É o contradomínio da nossa função, beleza? f de x igual a 2x mais 1 é o que pra gente? A lei de formação e é quem diz como o elemento do domínio vai se relacionar com o elemento do contradomínio, beleza? Então, ó, f de r em r é uma função que a gente chama de função real, porque ela pega número real e transforma também em número real, tá? Essa associação do domínio com o contradomínio é dada pela lei de formação. Então, é essa lei de formação que diz de que maneira o elemento do domínio vai se corresponder com o elemento do contradomínio. Tudo bem? Tranquilo? Então, é o seguinte, eu posso imaginar uma função como sendo uma máquina, ok? Uma máquina desse tipo aqui, ó, presta atenção. Ó. Tá? Eu posso imaginar a minha função como sendo uma máquina, onde aqui vão entrar os elementos da onde? Do domínio, beleza? E aqui vão sair os elementos do conjunto imagem. Lembram do conjunto imagem? Né? O conjunto imagem ele está sempre contido onde? No contradomínio, beleza? E aqui está a minha função, f de x. Né? Então, a minha função, desculpa, essa lei de formação, aqui dentro vai estar a lei de formação. Tá? Essa lei de formação é que vai ser o camarada que vai processar o elemento do domínio e transformar no elemento da imagem. Tranquilo? Beleza? Então, vamos supor aqui, ó, que nem a funçãozinha que eu botei ali. f de x igual a 2x mais 1.
Tudo bem? Vamos supor que o domínio seja formado pelos elementos 1, 2 e 3. Tranquilo? Se eu pegar esse elemento 1 e colocar aqui dentro, o que vai acontecer, né? O que essa lei de formação faz? O que essa máquina ela faz com o nosso elemento? Ela pega o elemento, multiplica por 2 e soma uma unidade. Então, né, a minha máquina, ela pega o elemento, multiplica por 2 e soma uma unidade. Então, vamos lá. O primeiro elemento que vai sair aqui vai ser o quê? O 2 vezes 1, beleza? Mais 1. Esse é o primeiro elemento. Qual é o segundo elemento? O 2 vezes 2 mais 1. Tranquilo? Então, ó, peguei o 1, joguei aqui dentro. Peguei o 2, joguei aqui dentro. Agora eu vou pegar o 3 e vou jogar aqui dentro também. Quem é que vai sair? O 2 vezes 3 mais 1. Beleza? Tranquilo? Aí, ó, o que está acontecendo aqui, né? Vou calcular. 2 vezes 1 mais 1 dá 3. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. Tá? Então, esses elementos são o quê? São os resultados, né, do processamento desses três elementos aqui. Esse conjunto aqui é chamado conjunto e imagem. Beleza? Tranquilo? Lembrando que eu posso ainda escrever o seguinte, que o f de 1, ele vale quanto? 3. O f de 2, ele vale 5. E o f de 3, ele vale 7. Tudo bem? Então, ó, como é que eu faço a leitura disso aqui? Né? F de 1 igual a 3, porque quando eu troco o x por 1, ó, quando eu troco o x por 1, o resultado é 3. F de 2 igual a 5, porque quando eu troco o x por 2, né, eu obtenho o 5. F de 3 igual a 7, porque quando eu troco o x por 3, eu obtenho o resultado 7, tá? A leitura desse cara aqui, né, como é que eu faço a leitura disso aqui, ó? Eu posso dizer o seguinte, a imagem do número 1 pela função f é igual a 3. A imagem do número 2 pela função f é igual a 5. A imagem do número 3 pela função f é igual a 7. Eu poderia representar isso aqui também em diagrama, ó, dessa maneira. Aqui é o conjunto A, beleza? E aqui, vamos supor assim, ó, o conjunto B, tá? No A, vou botar o 1, o 2 e o 3, legal? O conjunto B, vamos lá, o A é o domínio, conjunto de partida. O B é o contradomínio, conjunto de chegada. Só lembrando que a imagem de um conjunto qualquer está sempre o quê? Contida no contradomínio. Tudo bem? Então, ó, no conjunto B, quem é que vai certamente estar? O 3, o 5 e o 7. Beleza? Então, aqui a gente pode dizer que o 1 se corresponde com o 3, o 2 se corresponde com o 5 e o 3 se corresponde com o 7. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, a imagem do 1 é o 3, a imagem do 2 é o 5, a imagem do 3 é o 7, beleza? Aí a gente pode fazer assim, ó, conjunto A, conjunto B. No conjunto A se encontra o x, no conjunto B se encontra o f de x, tá? Então, aqui no B, no contradomínio, está a imagem do elemento x que se encontra no domínio.
tá? Não esquece que y e f de x são coisas equivalentes, tá? Às vezes é conveniente escrever f de x e às vezes é mais conveniente escrever y. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, né, uma função, ela está bem definida quando você conhece o domínio dela, o contradomínio dela e a lei de formação. Então, quando você conhece esses três elementos, você diz que a sua função está bem definida. Recapitulando, conjunto de partida, domínio de chegada, contradomínio. Conjunto dos elementos que se correspondem com os elementos de A é conhecida como imagem da função, tá? Então, lembrando que a imagem ela está sempre contida no contradomínio, beleza? Tranquilo? Então, galera, aqui é o esqueminha de flechas, né? Aquele tradicional esquema de flechas que você já conhece, né? A gente sabe que uma função, ela, né, não deixa de ser uma relação, né, entre duas grandezas, né, entre dois conjuntos, tá? Mas essa relação não se pode ser de qualquer maneira, né? Quando é que uma relação vai ser propriamente uma função? Por definição é assim, né? Quando para cada elemento de A, ou seja, do conjunto de partida, eu associar ele a somente um único número de B, né? Então, vamos lá. Exemplificando isso, fica assim, ó. O primeiro esquema, né, de fato representa uma função porque você observa que cada elemento de A ele se relaciona com um único elemento de B. Tranquilo? Então, ó, aqui, né, esse primeiro elemento se relaciona somente com esse, o segundo elemento somente com esse e o terceiro elemento somente com esse. Tá? A restrição toda que existe é sempre para o conjunto de partida. Para o conjunto de chegada, não tem problema nenhum. Belezinha? Tranquilo? Então, ó, todo elemento de A tem que estar se relacionando com alguém de B e todo elemento de A só pode se relacionar com um único elemento de B. Tá? Se satisfaz essas duas condições, eu digo que a relação entre os conjuntos de fato define uma função. Tá? Então, aqui, ó, define essa relação, né? Esse esquema, ele define uma função. Aí, já no esquema 2, né? Aqui, ó, esquema 1, tá? Já no esquema 2, você observa que, né, esse diagrama, né, ele não representa uma função. Por quê? Porque você possui um elemento de A que não está se relacionando com algum elemento de B. Logo, quebra o fato de que todo elemento de A tem que estar se relacionando com algum elemento de B. Então, esse aqui não representa uma função, tá? E o esquema 3 também não representa uma função, porque você tem dois elementos de A se relacionando com o mesmo elemento de B. Né? Então, para o esquema ser uma função, para a relação ser uma função, todo elemento de A tem que estar se relacionando e mais está se relacionando com um único elemento de B. Então, aqui você tem dois elementos de A se relacionando com o mesmo elemento de B. Tá? Então, isso quebra, né, a condição da relação ser uma função. Tudo bem? Legal? A gente costuma dizer também o seguinte, que o conjunto A é o conjunto dos filhos e o conjunto B é o conjunto das mães. Então, a gente pode dizer assim, ó, conjunto dos filhos e o conjunto das mães, né? Ó. Aqui, galera, né? Desculpa, tá? Porque eu falei que dois elementos de A se relacionam com o mesmo elemento de B. Isso aqui não tem problema. Eu não posso ter o mesmo elemento de A se relacionando com dois elementos diferentes de B, tá, galera?
Então, ó, presta atenção, né? O que quebra aqui a condição de ser função é esse elemento, tá? É esse elemento aqui está se relacionando com dois elementos diferentes de B. Eu posso ter dois elementos se relacionando com o mesmo de B, isso não tem problema nenhum. Agora, eu não posso ter o mesmo elemento de A se relacionando com dois elementos diferentes de B. Tranquilo? Então, ó, só recapitulando, aqui, ó, eu tenho três elementos de A se relacionando com o mesmo elemento de B, não tem problema. Tá ok? Agora, eu não posso ter um elemento de A se relacionando com dois elementos diferentes de B. Tranquilo? Tá? Então, ó, todo elemento tem que estar se relacionando e todo elemento tem que estar se relacionando com um único de B. Então, ó, todo elemento está se relacionando, legal? Mas eu tenho esse elemento se relacionando com o quê? Com dois elementos de B, o que quebra, né, a condição de ser função. Beleza? Tranquilo? Então, eu posso pensar assim, ó, conjunto dos filhos e das mães, né? Você observa que todo filho, vamos pensar assim, né, de uma maneira biológica, tá? Todo filho, ele tem uma única mãe, tá? Todo filho, ele tem uma única mãe. E, no entanto, todo filho tem que ter uma mãe, beleza? Observa que uma mãe pode ter vários filhos, não tem problema nenhum. E eu também posso ter, né, uma mãe, desculpa, né? Claro que se não tiver filho não é mãe, mas para a gente concluir aqui a nossa ideia, eu posso ter mãe sem filho. Tudo bem? Tranquilo? É uma analogia, né? Filhos e mães. Então, observa que aqui, ó, nesse conjunto pode sobrar elemento, não tem problema nenhum, tá? Aqui, ó. Se sobrar elemento aqui, continua sendo uma função, tá? E a restrição, de novo, toda ela é sempre em cima do conjunto de partida, tá? Então, de uma maneira mais simples, para um esquema ser uma função, eu não posso ter, né, duas setas saindo do mesmo elemento de A, não posso, e também não posso ter elementos sobrando em A. Firme? Legal? E aí, galera? Olhando para esses três esquemas aqui, ó, vamos analisar aqui aqueles que representam funções, beleza? O item 1, você observa que tem um elemento sobrando aqui no B, ó, o que não é problema nenhum, né? Eu tenho todo elemento de A se relacionando e todos eles se relacionam com um único. Então, né, o primeiro esquema representa uma função. O segundo esquema, né, você tem todos os elementos se relacionando, porém, você tem um elemento aqui que está se relacionando com dois o quê? Elementos diferentes. Logo, não é uma função. E o terceiro esquema, né, você tem uma sobra de elemento em A, o que, né, impede que esse esquema represente uma função, já que todos os elementos de A devem estar se relacionando com o elemento de B, né? Essa sobra aqui não é problema nenhum, e uma vez que eu ligasse esse elemento com este aqui, né, eu teria um esquema representativo aí de uma função. Mas inicialmente, do jeito que estava, esse conjunto também, esse esquema não representaria uma função, belezinha? Então, galera, exemplozinho, ó. Sejam A e B, sejam A, B, né? A, o conjunto 1, 2, 3, B, 4, 6, 7, 8, 9, 10. E F de A em B, tal que F de X igual a 3x mais 1. Então, vamos lá. F de A em B, isso aqui está dizendo para a gente que o A é o domínio e o B é o contradomínio, tá ok? Então, F é uma função que pega elemento de A e transforma em elemento de B, né? E como é que essa transformação se dá? Se dá da seguinte maneira, né? Tal que f de x igual a 3x mais 1. Então, a minha função ela vai pegar
o elemento de A, multiplicar por 3 e somar uma unidade. Tudo bem? Tranquilo? Então, ó, elemento de A é x, elemento de B é f de... Então, f de x está em B e o x está em A. Não esquece, tá? O x pertence a A e o f de x pertence a B. O f de x é a imagem do elemento x pela função f. Então, tranquilo? Essas notações, essa nomenclatura de função que às vezes traz algum problema, tá ok? Então, ele te deu o domínio, te deu o contradomínio e te deu a lei de formação. Então, tua função está bem definida. Aí ele pede, construa o diagrama de flechas e determine a imagem da função. Então, vamos lá. Diagrama de flechas, eu vou representar aqui o conjunto A e vou representar aqui o conjunto B. No conjunto A, eu coloco os elementos que nele, né, se encontram, e no conjunto B, coloco os elementos que nele se encontram. 4, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, domínio contra domínio, tranquilo? Agora eu vou ter que relacionar os elementos de A com os elementos de B, segundo essa regrinha aqui, tá? Então, vamos lá. O 1 vai se relacionar com quem? Para eu descobrir com quem o 1 vai se relacionar, eu tenho que pegar o 1 e colocar aqui dentro. Então, trocando o x por 1, vai ficar assim, ó, f de 1 igual a 3 vezes 1 mais 1, né? Se eu troquei o x aqui por 1, eu troco aqui o x por 1 também. Isso aqui vai dar quanto? 4. Então, observo que o 1 se relaciona com o 4, tá? Esse 4 aqui é chamado de imagem do 1 pela função f. Tranquilo? Tá? Beleza, vamos continuar. O 2 vai se relacionar com quem? Né? Para eu descobrir com quem o 2 vai se relacionar, eu tenho que pegar o 2 e trocar ele pelo x, né? Trocar ele com x. Então, vai ficar assim. F de 2 é 3 vezes 2 mais 1, tá? Então, para eu descobrir com quem o 2 se relaciona, eu troco o x pelo 2, né? Isso aqui vai dar 7. Então, a gente observa que o 2 se relaciona com 7. Logo, o 7 é o quê? A imagem do 2 pela função f. Para descobrir com quem o 3 vai se relacionar, eu faço a mesma coisa. F de 3 é igual a 3 vezes 3 mais 1, que vai dar quanto? Vai dar 10. Logo, o 3 se relaciona com o 10. E o 10 é a imagem do 3 pela função f. Beleza? Tranquilo? Então, ó, esse f, né? Esse 4, ele é a imagem do 1. Então, eu posso escrever como sendo f de 1. Esse 7 é a imagem do 2. Então, eu posso escrevê-lo como f de 2. Esse 10 é a imagem do 3. Então, eu posso escrever como f de 3. Esses elementos que se relacionam com os elementos de A, eles são conhecidos como elementos do conjunto imagem da função. Então, ó, esses 3 elementos aqui, o 4, o 7 e o 10, eles compõem a imagem da função f, beleza? Então, eu posso escrever que a imagem de f, legal? É a mesma coisa que 4, 7 e 10. Firme, galera? Tranquilo? Tá? Então, não esquece, né? Uma outra representação que pode aparecer é essa aqui, ó, f de x. Desculpa, f de x não. F de A
em B. E isso aqui, ó. A leitura dessa notação aqui, ó, é f de A em B, é que a cada x associa um único f de x. Então, ó, essa setinha aqui com esse tracinho é a mesma coisa que um único, tá? A cada x associa um único f de x, beleza? Então, ó, recapitulando, domínio contra domínio, tá? F de x, lei de formação, imagem contida no contradomínio. Tudo bem, galera? Firme? Então, ó, essa é a parte inicial de função, tá? Então, aqui eu apresentei para vocês todos os conceitos, tá? Certamente você vai ter que rever isso aí mais de uma vez, tá? Você vai e volta aí no vídeo, né? E só vai parar de ver quando entender tudo que eu falei, belezinha? Tranquilo? E aí, para a gente fechar, pessoal, eu vou falar desses tipos de funções aqui: injetiva, sobrejetiva e bijetiva, tá legal? Então, toda função ela pode ser caracterizada como injetiva, ou sobrejetiva, ou bijetiva, tá? Também pode-se dizer injetora, sobrejetora e bijetora, tanto faz, beleza? Eu costumo falar mais em injetividade, sobrejetividade e bijetividade, tá? Mas uma e outra falam da mesma coisa, tranquilo? Então, olha lá. Quando é que uma função é injetiva? Quando todo elemento de A se relaciona com um único elemento de B, tranquilo? Então, esse esqueminha aqui é um esqueminha de uma função injetiva. Observa que sobra um elemento aqui, né? Isso não descaracteriza a função, tá? Porque não pode sobrar em A, aqui pode sobrar, relembrando, tá? E todo elemento de A, né, se relaciona com um único elemento de B, isso aí também caracteriza a função, tá? Mas para ela ser injetiva, eu não posso ter dois elementos de A se relacionando com o mesmo elemento de B. Então, por exemplo, né, se eu criasse um novo elemento aqui e o fizesse corresponder com esse elemento aqui, eu acabaria com a injetividade da minha função, porque eu teria dois elementos diferentes se relacionando com o mesmo elemento, tá ok? Então, para ela ser injetiva, né, eu não posso ter elementos de B se relacionando com mais de um elemento de A. Então, né, esse esquema aqui caracteriza bem a injetividade, tá? E, como exemplo, tá? Se eu acrescentasse um elemento aqui no A e o fizesse corresponder com esse mesmo elemento aqui de B, eu estaria quebrando a injetividade, tranquilo? Beleza? Então, para ser injetiva, todo elemento de B só pode se relacionar com um único elemento de A. Legal? Função sobrejetiva é aquela função em que o contradomínio é igual a imagem. Então, observa que essa função aqui não é uma função injetiva, porque eu tenho esse elemento se relacionando com dois elementos de A. Tranquilo? Mas ela é sobrejetiva porque o contradomínio é igual à imagem. Tá? Então, quando é que uma função é sobrejetiva? Quando o contradomínio é igual à imagem. E uma função vai ser bijetiva quando ela for injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Então, observa que aqui você, né, existe a unicidade entre os elementos de A e de B, tá? Todo elemento de B se corresponde com um único elemento de A e o contradomínio é igual à imagem. Lembrando que a imagem é o conjunto dos elementos que se correspondem com alguém de A. Então, ó, o contradomínio é B. E a imagem também é igual a B. Tranquilo? Porque elas possuem os mesmos elementos. Tudo bem? Então, ó, injetiva, todo elemento de B só pode se relacionar com um elemento de A.
Eu não posso ter dois elementos diferentes com o mesmo elemento de B. Sobrejetiva, quando o contradomínio é igual à imagem. Bijetiva, quando ela é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Firme, galera? Tranquilo? Então, ó, esse iniciozinho foi dado, né? Vejam com calma, tá? Esse início é extremamente importante e, né, vamos caminhando, tá legal? Se tiver dúvida, posta lá na plataforma e eu vou tentar ajudá-los da melhor maneira possível, legal? Forte abraço, galera!